José, o amado filho de Jacó, era o penúltimo de 12 irmãos, filho de Raquel, a esposa preferida de Jacó. Desde cedo, José foi o favorito do seu pai, uma preferência que lhe rendeu um presente especial, uma túnica de várias cores. Esta preferência de Jacó por José causou discórdia entre os irmãos, que passaram a nutrir inveja e ressentimento por ele. José era um jovem sonhador. Certa vez, contou a seus irmãos 2 sonhos que teve, nos quais ele parecia ser superior a eles. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes no campo, e o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvaram diante do dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Essas narrativas só aumentaram a animosidade dos irmãos em relação a José. Um dia, enquanto cuidavam do rebanho longe de casa, os irmãos de José viram nele uma oportunidade para se livrar dele. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas convenceram-se a simplesmente jogá-lo em um poço seco. Então, ao ver uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito, decidiram vendê-lo como escravo. Mente astuta, os irmãos mancharam a bela túnica de José com sangue de cabra e a levaram de volta ao pai, Jacó, alegando que uma fera selvagem havia devorado José. No Egito, José foi vendido ao egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar das dificuldades e do choque cultural, José não deixou de ser um rapaz íntegro e cativou a confiança de seu senhor. Com o tempo, José foi promovido a administrador de toda a casa de Potifar. No entanto, problemas surgiram quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo e José, rejeitando suas investidas, acabou sendo injustamente acusado e preso. Na prisão, José continuou a chamar atenção por sua habilidade em interpretar sonhos. O tempo passou, e ele interpretou os sonhos sombrios do copeiro e do padeiro do faraó, prevendo com precisão o destino de ambos. Eventualmente, sua fama chegou ao palácio, quando o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia desvendar. Convocado para interpretar os sonhos do faraó, José explicou que os sonhos previam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Admirado pela sabedoria e discernimento de José, o faraó nomeou governador do Egito, encarregado de preparar o país para os anos de escassez. Anos depois, quando a fome se espalhou, até mesmo a terra de Canaã foi afetada. Os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos, e acabaram na presença do irmão que haviam traído sem saber sua verdadeira identidade. Após testá-los para ver se haviam mudado, José se revelou a seus irmãos de forma emocionante, oferecendo-lhes perdão. A história de José é uma saga de perseverança, fé e redenção, ilustrando como as adversidades podem ser transformadas em bênçãos e como o perdão pode restaurar laços familiares rompidos.